Olá pessoal, então vamos continuar com os nossos conteúdos aqui da disciplina Planejamento Urbano e Plano Diretor, e hoje a gente vai falar do Estatuto das Metrópoles e vamos falar também de mobilidade urbana e sustentabilidade. Então, iniciando aqui com o Estatuto das Metrópoles, o Estatuto das Metrópoles é uma lei federal, a Lei 13.089, aprovada em 2015. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa lei, mas antes de falar dos instrumentos dessa legislação e quais são os objetivos, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação das regiões metropolitanas. Então, lá em 1973, então, no período aí da ditadura civil-militar, que vai de 1964 a meados dos anos 1980, né? Então, lá em 73, criou-se as regiões metropolitanas. Então, as primeiras regiões metropolitanas foram lá: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. A princípio eram 8 regiões metropolitanas, a nossa capital, Curitiba, estava nesse bojo. Posteriormente, um ano depois, Rio de Janeiro também se estabeleceu como uma região metropolitana. Então, a ideia era aqueles grandes investimentos desse período fossem direcionados para os grandes centros, muitas vezes em detrimento das municipalidades mais periféricas, né? Então, isso foi bastante comum. A ideia também era trazer esses serviços comuns. Quais são os serviços comuns desses municípios que estão na região metropolitana? A questão do esgoto, a questão do transporte, água, até o uso do solo, enfim. E visava ali estabelecer uma gestão integrada, mas a gente observa nessa trajetória um forte investimento nessas grandes capitais nacionais, nessas capitais do estado, né? Então, se estabelece uma relação reforça essa relação centro-periferia com muita evidência. Diante da redemocratização brasileira, né, então a gente tem a redemocratização brasileira, o marco, a Constituição de 1988, a responsabilidade de se criar regiões metropolitanas não é mais da União. Os estados passam a ser responsáveis por criar e gerir as regiões metropolitanas, né? Então, a ideia é que se estabelecesse esses formatos mais democráticos, né? Descentralizando a gestão pública muito calcada anteriormente a esse período, anteriormente à Constituição, no federal, né? Então, passou-se a estabelecer, a determinar as regiões metropolitanas dos próprios estados que fariam, né, as suas legislações, né? Então, desde a década de 90, pós-Constituição de 88, surgem novas regiões metropolitanas, vão se ampliar a rede metropolitana, como se diz, né? Mas a gente vê que os problemas de gerenciar gerir, né, essas regiões metropolitanas, elas permanecem da mesma forma que vinha, né, se estabelecendo lá no período da ditadura, quando se criaram aquelas primeiras regiões metropolitanas. Então, a questão da gestão, ela precisava ser enfrentada, né? Então, das tradicionais 9 regiões metropolitanas na década de 70, hoje no Brasil existem em torno de 74 regiões metropolitanas, sendo que alguns estados têm demasiadamente regiões metropolitanas. Então, se a gente olha esse mapa, em laranja mais escuro ali, vocês vão ver que são as regiões metropolitanas, né? Então, vocês observem, principalmente, ali no Paraná a gente consegue ver, né, que além de Curitiba, tem a região metropolitana de Cascavel, tem a região metropolitana de Maringá, Londrina, mas se vocês olharem no mapa à direita, vocês vão ver que todo o estado de Santa Catarina é composto por regiões metropolitanas, né?
Enfim, aqui a gente está falando da região metropolitana de Maringá, então sucessivamente, se vocês olharem o mapa à direita, o que está mais escuro são os municípios que compunham a região metropolitana mais antigos. Então começa lá com a Lei Complementar de 1998, aquele círculo mais escuro. Então tá lá Maringá, Sarandi, Mandaguaçu, Marialva, Tapaiçandu, Mandaguaçu já falei, Ângulo e Iguaraçu. Então essa é a primeira composição da região metropolitana de Maringá. Em 2002, entra a floresta, né? Então incorpora a floresta. Em 2005, incorpora Astorga, Doutor Camargo, Ivatuba, Itambé, aí sucessivamente. Hoje, a região metropolitana de Maringá é constituída por 26 municípios. E muitos desses municípios, eles não têm, vamos dizer assim, uma integração entre eles. Ou seja, eles não fazem parte do arranjo produtivo que Maringá e outros municípios têm. Então, não tem uma região funcional, como se fala, né? Que são aquelas trocas, aquela integração. Então, é muito disperso isso. E o Estatuto das Metrópoles, ele vem justamente tentar enfrentar os problemas que esse boom de regiões metropolitanas tem, né, a partir da Constituição de 88. Então, o objetivo é dispor sobre a instituição dessas regiões metropolitanas. Aí vocês vão ver que o Estatuto das Metrópoles, ele estabelece uma outra forma, que são as aglomerações urbanas. Então, a partir do conceito que a gente vai ver de região metropolitana, se coloca também um outro conceito de aglomerações urbanas. Então, o que se quer? Moldar a governança interfederativa dessas unidades, né? De fornecer instrumentos para um desenvolvimento integrado desses espaços composto por vários municípios e de garantir que a União possa apoiar para implementar esse esforço dessa governança interfederativa, né? Então, esse é o objetivo do Estatuto das Metrópoles lá em 2015. E aí vão os conceitos, o que é região metropolitana, enfim, e muito calcado esses conceitos nos estudos do IBGE. Então, diz lá, para ter status de metrópole, o núcleo da unidade, ou seja, a cidade polo dessa região metropolitana, ela deve ter, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme a classificação do IBGE. O IBGE, a partir do REGIC, Região de Influências das Cidades, né, que são documentos que estão disponíveis, se vocês procurarem o REGIC, no Google, vocês vão baixar esse documento. Tem um feito em 2007 e outro em 2018. Então, o REGIC, ele vai hierarquizar a área de influência de algumas cidades. E a partir dessa análise, consegue estabelecer o que são metrópoles, o que são capitais regionais, então A, B e C, né? No Paraná, além de Curitiba, que é considerado uma metrópole, a gente tem 3 capitais regionais B, que são Londrina, Maringá e Cascavel. Depois, numa hierarquia inferior, vem Foz do Iguaçu. Os demais municípios, né, dos 399, fora esses que eu citei, eles são centros regionais, são centros de bairro, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. Mas para dizer que as cidades, os municípios mais evidentes do Paraná são esses, né? Enfim, então o Estatuto da Metrópole diz que a região metropolitana continua sendo, né, porque a legislação, a Constituição Federal é soberana, ele diz que a região metropolitana vai continuar sendo instituída pelo Estado.
E mais, a região que não atender o requisito vai ser enquadrada como aglomeração urbana para efeito das políticas públicas a cargo da União. Então, alguns estados, que não é o nosso caso, do Paraná, tem lá regiões metropolitanas que não tem nenhuma capital regional, né? Nem A, nem B, nem C. Então, essas regiões metropolitanas, elas vão deixar de ser região metropolitana e vão ser enquadradas como uma aglomeração. E o que é considerada aglomeração, né? Uma unidade territorial constituída por agrupamento de 2 ou mais municípios vizinhos, caracterizada por uma complementariedade funcional, né? Ou seja, dessas integrações econômicas que instituem muitas vezes o próprio movimento pendular, que tem uma dependência, né? E integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas, né? Então, aí não é mais uma região metropolitana, passa a ser aglomeração urbana. E daí, o Estatuto das Metrópoles vai estabelecer também os instrumentos, né? Então, o Estatuto das Metrópoles, ele remete ao Estatuto da Cidade. Então, aquela lei lá, que está escrito ali no artigo 9º, a Lei 10.257, é o Estatuto da Cidade, que a gente já estudou, e o Estatuto da Cidade é uma legislação importantíssima, que a gente precisa conhecer bastante, porque quem vai trabalhar com gestão urbana, né? Porque várias legislações que se seguem a partir do Estatuto da Cidade vão remeter a ela. Então diz lá, sem prejuízo para a lista apresentada no Estatuto da Cidade, que é o seu artigo 4º, que vai dizer, né, os instrumentos, no desenvolvimento urbano integrado de regiões metropolitanas e de aglomerações, aí inclui, serão utilizados, entre outros, além daqueles do Estatuto da Cidade, além daquelas determinações do Estatuto da Cidade, quais seriam esses outros? O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, importantíssimo. A gente vai ver que Maringá já fez, Londrina já fez. Também planos setoriais interfederativos, ou seja, que pode ser um plano de águas, por exemplo, plano de drenagem, que são planos setoriais, ou mesmo planos habitacionais entre municípios, ou municípios com estados, por isso é interfederativo, enfim. Também podem ser estabelecidos fundos públicos nessas regiões metropolitanas, operações urbanas consorciadas interfederativas. A gente falou lá no Estatuto da Cidade o que é operação urbana consorciada. Nesse momento, esse consórcio pode ocorrer entre agentes dos municípios, né? Não só de um município único, mas entre vários municípios que compõem essa região metropolitana ou aglomeração. Aí vai lá, zonas de aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos especificados no Estatuto da Cidade, que pode ser IPTU progressivo, que pode ser o parcelamento de edificação, utilização compulsória, os elementos do Estatuto. Também consórcios públicos, convênios de cooperação, contratos de gestão. Aí tem lá no 9º compensação de serviços ambientais e tem as parcerias público-privadas interfederativas. Então, esses são os instrumentos que o Estatuto da Metrópole traz. Mas eu queria destacar aqui com vocês o PDUI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. É importante, pessoal, vocês lerem o Estatuto das Metrópoles, porque vai estar mais lá especificado, a gente não vai ficar aqui lendo lei. Mas é importante vocês conhecerem tanto o Estatuto da Cidade quanto o Estatuto das Metrópoles. Então, ele diz o seguinte, que o PDUI, ele deve ser instituído por lei estadual, né, que vai ser revista, e essa revisão, ela se dá a cada 10 anos, passando preferencialmente pelos conselhos estaduais ou conselho da região metropolitana, se estiver estabelecido, né? Então, os conselhos são a instância colegiada deliberativa.
vai ter que considerar o conjunto de municípios que compõem aquela unidade territorial urbana e abranger tanto áreas urbanas quanto rurais. O Estatuto da Cidade já dizia que o município, o plano diretor, ele deve considerar o município, e o município não é só a sua sede urbana. O município é constituído por área urbana e área rural. Na área urbana do município está o município sede e seus distritos, certo? Então é bem importante que a gente entenda que os distritos também são considerados áreas urbanas e os planos devem, o plano diretor, o plano de desenvolvimento urbano integrado tem que considerar a área rural também, né? Muito bem, deve conter diretrizes para as funções públicas de interesse comum, né, que são os FIPICs. Essas funções públicas de interesse comum, elas estão relacionadas aos serviços, muitas vezes, então abastecimento, transporte e etc. Também deve prever o macrozoneamento, aí o macrozoneamento não mais só do município, como no plano diretor, mas da região metropolitana, distinção, delimitação de áreas com restrição à urbanização, por interesses ambientais, históricos, enfim, do patrimônio, e um sistema de acompanhamento, que é aí que entra a gestão democrática. A gestão democrática que está tanto na elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, quanto no controle desse plano, no acompanhamento, como se diz, desse plano e como se dá esse acompanhamento, por instâncias colegiadas da região metropolitana, ou seja, os conselhos, né? Deve ser, como eu já falei, deve ser realizado de modo participativo, com audiências em todos os municípios, divulgação pública de todas as informações, documentos que foram produzidos. Os poderes públicos, né, têm que participar efetivamente, e a existência do PDUI, ela é uma condição para o apoio da União às ações de desenvolvimento urbano integrado. Então, a lei condiciona isso, só vai ter apoio da União para as ações de desenvolvimento quem tiver o PDUI elaborado, né? Então, esse PDUI tem que conter a formalização e delimitação mediante uma lei complementar estadual. Então, esse PDUI ele tem que passar por essa instância, a estrutura de governança interfederativa e o plano de desenvolvimento, o PDUI, como a gente está falando, aprovado. E esse é um exemplo, se vocês entrarem na página do governo do estado, e aqui está a MEP, né, que é a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, vocês vão encontrar o PDUI de Maringá, vocês vão encontrar o PDUI de Londrina, e fica aí a dica para vocês pesquisarem, pessoal, porque ali vocês vão ver como se estabelece o processo de formulação desse plano, que vai desde as etapas de pactuação da metodologia. O que significa isso? Significa que vai dizer quantas audiências vai ter, quais são, em que vai ser apresentado nessa audiência, como ou onde vão ocorrer os processos participativos, ou seja, seu método, como se faz o PDUI, os levantamentos de dados, enfim. Vocês vão ter esses diagnósticos, vocês vão encontrar esses diagnósticos de toda a região metropolitana e as propostas. Então, é bem interessante vocês acessarem essa página. Eu posso até colocar lá na interação professor-aluno, para ficar mais fácil de vocês encontrarem, ou basta vocês digitarem nas plataformas de busca que vocês usem, PDUI Maringá ou PDUI Londrina, que vocês vão cair aí nessa página. E eu recomendo que vocês conheçam o PDUI Maringá ou outros PDUI que vocês se interessem. Tá certo, pessoal? Daqui a pouco a gente começa a outra parte da aula, que é sobre mobilidade urbana e sustentabilidade.